A Igreja de Cristo apresenta o programa Abra Sua Bíblia, com Josué Lousada. Eu só quero estar onde estás e viver em tua presença. Bom dia, amado irmão, bom dia, amado ouvinte. É com muita alegria que estamos nesta sexta-feira, 21 de dezembro, no estúdio da Rádio Esperança, e que o Senhor possa estar no seu lar, juntamente com você e com a sua família, derramando a graça e a paz que há no relacionamento com Ele. Nesta manhã, nós vamos estudar juntos a história da ressurreição da filha de Jairo, que se encontra em Marcos 5, 21 a 24, e depois pula para os versículos 35 a 43. Vamos tirar lições desse texto para o nosso crescimento espiritual. Mas você pode ligar aqui para o estúdio, 3013 9222 é o telefone de contato. Novamente, repetindo, 3013 9222, a Cacá está no telefone, você pode ligar para expressar os seus agradecimentos e também seus pedidos. Bom dia, nosso amado irmão Jair. Bom dia, amado irmão Mark. Que Deus possa estar com vocês nesta manhã. Bom dia, amado Josué, Jair. Estamos felizes que estamos por estar aqui juntos hoje de manhã para ouvir palavras de Deus, também estudar a palavra, e que nós podemos aplicar, que nós podemos acrescentar nossa fé hoje de manhã, fé tipo de Jairo aqui. Amém. Bom dia, amado ouvinte. Obrigado pela oportunidade de estar com você nessa manhã, de estar no seu lar, onde você estiver. Espero que nós possamos ter um ótimo programa e com certeza teremos, em razão de que será um momento em que nós vamos examinar a palavra, e a palavra de Deus é vida e ela vai transformar você com certeza. Bem, vamos então à leitura, começando no versículo 21, Marcos 5, 21 até 24 inicialmente. E passando Jesus outra vez num barco para outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhes imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. Agora a partir do 35, né? 35 em diante. Então agora continuamos a leitura do 35 ao 43. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que a ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Jesus tinha atravessado, meu amado ouvinte, meu amado irmão, o lago novamente, de Decápolis, e 21 já chegou do outro lado, e quando ele chega do outro lado já tem uma grande multidão novamente esperando Jesus. No versículo 22, sai do meio da multidão um homem chamado Jairo, e a palavra fala que ele é um dos principais da sinagoga, ele é um homem notável na sociedade judaica. Mas apesar de ser um homem notável, ele está fazendo algo notável também no sentido de corajoso, porque ele é um dirigente da sinagoga, ele é quem supervisiona o prédio, ele é quem supervisiona o culto da sinagoga, mas ele deixou de lado a reputação dele,
deixou de lado as tradições religiosas e publicamente ele se prostrou reconhecendo o senhorio de Jesus. Ele foi bastante surpreendente na atitude dele, bastante corajoso, porque a gente já viu dos contextos do Evangelho de Marcos, especialmente quando a gente estudou o capítulo 2 e o capítulo 3, que Jesus estava sendo bastante perseguido pelos líderes religiosos. Existia o perigo dele ser expulso da sinagoga. João capítulo 9, versículo 22, quando houve a cura do cego de nascença, pelo menos naquele contexto, os judeus já haviam determinado que quem confessasse Jesus seria expulso da sinagoga. E a primeira reflexão que a gente precisa fazer aqui é se nós estamos dispostos a perder as nossas posições, a nossa reputação, se a gente é apegado a alguma tradição religiosa, se a gente está disposto a abrir mão das nossas tradições religiosas, se a gente descobre que a vontade do Senhor não é o que a gente tinha acreditado até então, porque foi o que Ele fez. E se a gente abre mão das tradições religiosas, confessando Jesus diante dos homens, acima das tradições, acima da nossa reputação, das nossas crenças, e crendo somente nele, existe recompensa. Mateus 10:32 nos informa que se nós confessamos Jesus diante dos homens, Ele vai nos confessar naquele grande dia do juízo final. Não é mesmo, Mark? Não é mesmo, meu pai? Amém, Josué. É incrível que nós podemos perceber aqui realmente a humildade, a necessidade, e esse momento ele realmente tinha uma necessidade e ele sabia de onde ele poderia ir, com quem ele poderia falar e quem teria poder de fazer algo diferente na vida da filha dele. Mas tudo isso ele fez por causa da fé que ele tinha e conhecendo esse poder que está em Jesus, como o Marcos está dizendo, né, nosso irmão Jair, sobre Jesus, o Filho de Deus, esse poder que ele tem também. É isso mesmo. É importante quando a gente está diante de uma dificuldade, como o caso de Jairo aqui, identificar quem efetivamente pode nos ajudar. Hoje as pessoas também, talvez você está aí do outro lado, está com muitas dificuldades e talvez buscando um Deus que não é um Deus verdadeiro, talvez correndo atrás de alguma solução. Bem, Jairo identificou exatamente quem poderia ajudá-lo e esse alguém era Jesus. E hoje não é diferente. Hoje também Jesus está à nossa disposição, está pronto para nos ajudar e você deve se prostrar somente a Ele, ninguém mais. Ninguém pode nos ajudar a não ser o Senhor. Isso mesmo. Verso 23, ele fez uma súplica insistente, ele está clamando a Jesus para que a filhinha dele seja curada, para que ela possa viver. Porque a notícia que Jairo traz é que a filhinha dele está morrendo. E no grego, literalmente, significa que ela está no fim já, está acabando a vida dela. E nesse contexto depois, Jesus aceita o pedido de Jairo e ele passa a se dirigir à casa de Jairo e a grande multidão está seguindo Jesus Cristo e teve a cura da mulher hemorrágica que nós já vimos a semana passada. Mas depois de conversar com a mulher hemorrágica e curá-la, versículo 35, Jesus falava ainda com ela quando chegou más notícias da casa do chefe da sinagoga. Algumas pessoas já vieram trazendo a notícia de que a filhinha de Jairo já havia morrido e que não havia mais necessidade dele incomodar o mestre. Desafia mais ainda a coragem e a fé do chefe da sinagoga, porque agora não é mais cura que a filhinha precisa. Agora ela precisa realmente de uma ressurreição. E ela morreu. E quando nós morremos, entre nós, seres humanos, acaba a esperança. Mas não quando há Jesus Cristo na nossa vida. E mesmo diante da morte, versículo 36, Jesus é aquele que pode encorajar cada um de nós, porque a morte não é algo difícil para Jesus Cristo de resolver. Por isso ele disse 36, sem acudir a tais palavras ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. É impressionante que Jesus, com seu poder, pode nos encorajar mesmo diante da face da morte. Não é mesmo, Mark, nosso irmão Jair? Amém, Josué. É incrível que nós podemos perceber aqui, Jesus nesse momento nem mudou nada, o tom da voz dele. Ele disse: olha, fica tranquilo, só crê e não temes. Essa notícia que está chegando, eu posso resolver. E também não temos que as pessoas vão falar quando as coisas parecem impossíveis. Ainda é possível com Deus. Amém. Verdade, amado ouvinte, eu não sei qual a dificuldade que tu está enfrentando, espiritual, seja lá qual for, mas realmente aqui Jairo estava diante de algo que não tinha como voltar atrás. Sua filha já estava morta, mas Jesus
dono da vida, dono de todas as coisas, disse a ele, né, para que ele continuasse firme, continuasse acreditando na palavra, não de um homem, mas do Deus vivo. Jesus é Deus, Jesus estava ali presente, e ele tinha poder, e sabia muito bem o que estava para acontecer, porque esse acontecimento seria para a glória de Deus, e para que nós hoje pudéssemos ler e ver o quanto Jesus é poderoso, o quanto ele pode fazer, e o poder que ele tem, né, sobre a morte. É verdade. Ele tem um poder tão grande sobre a morte, um controle tão grande sobre o mundo dos mortos, que versículo 39, na descrição do milagre, quando ele chega na casa e que ele vê as pessoas em alvoroço, ele diz para as pessoas por que é que elas estão assim chorando tão alto. A criança não estava morta, mas ela estava dormindo. Jesus descreve a morte em termos de sono, porque para ele é como se as pessoas estivessem dormindo e precisassem ser acordadas. Agora, quando Jesus falou isso, as pessoas, versículo 40, elas começaram a rir dele. Mostra que as pessoas aqui não conhecem Jesus e não conhecem nem o poder de Deus, zombaram de Jesus. É provável que essas pessoas que estavam na casa de Jairo fossem lamentadores profissionais, existia bastante disso na época. Jesus chegou à casa do chefe da sinagoga, ele viu o alvoroço, lá estavam as pessoas chorando, pranteando, e de um choro e pranto, depois de uma palavra de Jesus que ela estava dormindo, já começam a rir. É muito rápido a mudança emocional aqui. Agora, Jesus levou algumas testemunhas presentes com ele para esse fato. Ele não permitiu, versículo 37, que ninguém acompanhasse ele, senão somente Pedro e os irmãos Tiago e João. E também ele separou lá na casa mais os pais da menina que havia falecido. E com essas testemunhas presentes, Jesus efetuou a ressurreição por palavra e pelo gesto também de pegar a mão dela. Versículo 41. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, porque ela já tinha 12 anos, e não é diferente dos outros milagres de Jesus. Todas as pessoas ficaram sobremaneira admiradas. E no Novo Testamento esse verbo que Jesus falou para levantar-se é usado também no sentido de ressuscitar. E o fato é que ela imediatamente levantou, imediatamente ela ressuscitou e começou a andar como sinal do milagre da ressurreição. Ela ficou em pé e já pronta para continuar a vida dela. E as pessoas então, por causa disso, estão admiradas. O que Jesus faz é muito impressionante. Uma palavra, um toque, e todas as coisas mudam. Não é mesmo, Mark? Não é mesmo, Mark? Amém, Josué. Conheço um cântico, é chamado ele. Só com um toque de Jesus pode mudar todas as coisas. A tristeza para a alegria, a dificuldade para a perseverança, a negatividade para a positividade. Mas mais do que isso, sem esperança, agora esperança. Que Jesus oferece para cada pessoa. Aqui na terra, abaixo do sol, Ele está oferecendo a vida eterna. Mas também nós precisamos crer quem esse Jesus é e que Ele fez por nós. E eu realmente penso muito sobre essa história aqui, porque essa menina aqui teve 12 anos, eu tenho duas filhas, uma filha ela tem 12 anos agora, mas quando ela nasceu, ela e minha esposa, as duas quase morreram, perdeu a metade de sangue minha esposa, e o médico chegou a mim e dizendo sobre a filha também: olha, a única coisa que sabemos é por nesse momento eles são vivos, mas por quanto mais tempo não sabemos. Então eu coloquei de oração, comecei ligando aos outros irmãos, orando para Deus agir nesse momento, sabe? Mas em qualquer forma era uma paz naquele momento que eu não posso explicar, é só a paz que Jesus pode oferecer. Então quando Jesus falou para Jairo: não temas, eu posso perceber isso e ver isso na vida. Então eu estou querendo encorajar cada um de vocês que talvez apavorado por alguma coisa na vida. Muitas pessoas estão apavoradas sobre hoje, 21 de dezembro, sobre o fim do mundo e tudo isso. Mas Jesus disse: não temas, simplesmente creia. Creia em quem? Qualquer outra coisa não, em Ele. Verdade, meu irmão. É verdade, Mark. Porque, como o José já havia referido, e também o Mark comentando agora, embora talvez não tivessem a visão do que estava acontecendo, mas nós vemos uma situação do choro para o riso. E Jesus transforma uma situação de tristeza numa situação de alegria, uma situação adversa numa situação positiva.
E é o que aconteceu aqui com Jairo e sua filha, e o que pode acontecer com cada um de nós. Quando nós encontramos Jesus e o aceitamos como Senhor, Ele passa a transformar a situação adversa numa situação positiva, ou seja, nós tomamos ciência do perdão dos nossos pecados e também tomamos ciência de que agora nós estamos passando da morte para a vida. Verdade. Agora, versículo 43 é impressionante o que Cristo orientou depois da ressurreição. Ordenou expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Jesus nunca jamais ficou boquiaberto com os próprios milagres dele e impressionado com os próprios milagres que ele fazia. Afinal de contas, ele criou o mundo. Para Jesus, uma ressurreição é alguma coisa muito simples. Para nós é algo impressionante, mas para ele é bastante simples. E ele simplesmente pediu que dessem algo para ela comer. Nada além disso. E ele não quis nenhuma publicidade. Jesus não ficava fazendo publicidade em torno dos milagres dele. Ele fazia o bem porque ele amava as pessoas, ele não estava querendo chamar a atenção para a glória dele. Inclusive que ele veio a esse mundo, como ele fala em João capítulo 7, para a glória do Pai, muito mais do que a glória dele. Muito diferente dos dias de hoje, quando a gente vê as pessoas propalando milagres e milagres e milagres para chamar a atenção dos seus ministérios. Jesus muitas vezes está pedindo para as pessoas que nem divulguem. Ele levou somente umas poucas testemunhas, Pedro, Tiago e João, mais o pai e a mãe da menina, e pediu que não fizessem divulgação e alarde sobre essa ressurreição. Agora, algumas aplicações práticas, finais, que são bem importantes nessa história. No último dia, no dia final, quando Cristo voltar, para aqueles que estão em Cristo, vão ouvir palavras semelhantes a que a filha de Jairo escutou, mas palavras de autoridade de Jesus que vai nos ressuscitar, não para uma vida aqui na terra, mas para a vida eterna. Porque Ele ainda tem poder para ressuscitar e Ele tem poder para sustentar a vida para sempre. Considera João capítulo 5, versículo 28 e 29, ele falou algumas coisas bem importantes aqui. João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que estiverem feito bem, para a ressurreição da vida. Os que estiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Mas João 11, 25 e 26, para Marta, ele falou também que ele era a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que morresse, viveria. E Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, encorajando um pouco e consolando os irmãos de Tessalônica que estavam preocupados com aqueles que já haviam partido, ele disse que pelo fato de nós estarmos em Cristo, nós não devemos ser como os demais que não conhecem a Cristo e que não têm esperança. Porque se de fato Cristo morreu e ressuscitou, na volta dele, ele vai trazer em sua companhia aqueles que morreram também pelo poder que ele tem de ressuscitar todas as pessoas. Talita cumi, quer dizer em aramaico, menina, eu lhe ordeno, levante-se. E no dia final, o grande desejo que nós devemos ter para nossas vidas e para todos aqueles que estão no mundo, e por isso pregamos o Evangelho, é que as pessoas possam escutar uma linguagem que entendam e que esta ordem seja ouvida. Levante-se para a vida eterna. Este poder de nos ressuscitar e de nos dar a vida eterna está em Jesus Cristo. E que capítulo 5, 29, a primeira parte do versículo 29 de João, seja o que aconteça na nossa vida. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida. Há aqueles que vão ressuscitar para o juízo eterno, para a condenação eterna. Mas o nosso desejo é que todos possamos ressuscitar para a vida eterna. Não é mesmo, Marco? Não é mesmo, Pai? Amém, Josué. O fato é que Jesus está voltando. E o fato é que não importa o dia que Ele volta, mas o fato é que nós precisamos ser preparados para aquele dia. Então, eu quero encorajar cada ouvinte hoje de manhã, seja preparado para o dia que o nosso Senhor volta. A palavra de Deus diz, nós não sabemos a dia ou a hora, mas uma coisa que sabemos, nós precisamos ser preparados para esse dia. Se você não está em Cristo, eu rogo que você conheça esse Cristo, entregue a sua vida para Ele, seja batizado e viva essa vida nele a cada dia, porque só por meio de Jesus nós podemos sobreviver ao fim do mundo. É verdade. É verdade. É importante.